Que a graça, a paz e a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Existem diferentes tipos de medo em meio à crise. Existe aquilo que nós chamamos de medo coletivo. O que fazer nesses momentos de medo coletivo? Para iniciar, vamos ler Salmos 56, versículo 3, que diz: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Se você pode repetir, faça-o. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Nós nascemos com dois tipos de medo. Medo de cair e medo de barulho intenso. Mas ao longo da vida, nós acabamos por ter acumulado aproximadamente 3.000 tipos diferentes de medo. Medos, alguns deles os mais estranhos. Medo de balões, medo de palhaço, medo de escuro, medo de lugar fechado, medo de lugar aberto. Também nós nascemos com um instinto natural de preservação. Nós não entramos dentro de uma jaula com um leão, naturalmente porque temos medo, mas esse medo nos preserva da morte, nos preserva da tragédia. É o que nós chamamos de o medo equilibrado, o medo com a dose de bom senso, o medo junto com a prudência. Acontece que ao longo da vida, esses medos que teriam que ser equilibrados se elevam demais, de forma que fogem ao controle e se transformam em pavor, se transformam em temor, em pânico. Pior ainda, quando se trata de uma sociedade com medo, pior ainda quando se trata da coletividade com medo, é o que chamamos de medo coletivo. Para que você entenda melhor o que é o medo coletivo. Há 45 anos atrás, Steven Spielberg lançou o filme Tubarão. E o filme tinha tudo para não dar certo, acabou dando certo, foi sucesso. Milhões de pessoas foram para as filas de bilheterias para assistirem a este filme. E o filme trouxe um impacto na sociedade, porque algumas semanas depois do sucesso desse filme, os turismos para as praias começaram a diminuir, a frequência às praias diminuíram. Também, pasmem, algumas pessoas tinham medo de entrar na piscina depois desse filme, ou outros até com medo de entrar na banheira depois deste filme. É interessante como isso mexe com a coletividade, como isso mexe com as emoções coletivas. E nesses últimos 14 meses que estamos vivendo, muitos destes medos se instalaram não só numa família, mas numa cidade, não só numa cidade, mas numa nação, não só numa nação, mas em todo o planeta. E quais são as respostas que a Bíblia tem a respeito destes medos? Que tipo de palavra Deus tem para as nossas vidas neste tempo de medo coletivo? Pois bem, o livro de Salmos é muito interessante. É um hinário onde canções se elevam para Deus em adoração, mas ao mesmo tempo o livro de Salmos nos diz quem é Deus em meio aos dilemas humanos. Quem é Deus em meio aos momentos difíceis pelos quais passamos. E pensando nos Salmos, é que eu separei alguns dos medos pelos quais o nosso planeta passa hoje. E que respostas Deus tem a eles? O primeiro deles, o medo do desemprego e da escassez. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Um dos maiores temores que se instalou na sociedade é o medo das perdas, é o medo de perder o emprego, é o medo de perder os recursos, é o medo do endividamento, é o medo da escassez. O trabalho dignifica o homem, o trabalho ressignifica o ser humano.
O trabalho identifica alguém. Basta dizer que nós, depois de um tempo, passamos a chamar a pessoa tal pela sua função, pelo seu posicionamento no mercado de trabalho. Por exemplo, dizemos o pintor fulano de tal, ou então o construtor beltrano, engenheiro tal, ou então o médico doutor fulano, ou então o advogado X, ou a enfermeira Y. A ameaça do desemprego é uma ameaça à dignidade, é uma ameaça ao significado, é uma ameaça ao sentido da vida, é uma ameaça à identidade da pessoa. Portanto, gera um temor. Entre o final de 2019 e agora o 2021, o número de desempregados no Brasil subiu de 12 milhões para 14 milhões. E, pasmem, um número de 5,8 milhões de desempregados já baixaram a guarda, já não procuram mais emprego, já desistiram da procura. Tal é o quadro. E qual é o antídoto para este tipo de medo? A realidade é que nós vivemos em tempos de vacas gordas e vacas magras. São ciclos. A realidade é que há tempos de fartura e tempos de escassez. Existe tempo de crescimento econômico e tempo de desidratação econômica. No entanto, a crise é o tempo para reinventar. A crise é o tempo para buscar um novo horizonte. A crise é o tempo para semear no deserto. A crise é o tempo para dizer, não consegui me dar bem nesta área de trabalho, agora eu tenho que me reprogramar para uma outra. Eu preciso refazer meu curso profissional, minha carreira profissional, para me preparar para novos desafios. Isso é o que tem acontecido com muitas pessoas nesses tempos, nesses anos difíceis que passamos e principalmente agora mais recentemente. Grandes avanços da ciência se deram em tempos de guerra e de escassez. Por exemplo, o computador foi inventado a partir do momento de guerra e escassez. Segunda Guerra Mundial, o helicóptero, o aerosol, a caneta Bic, a caneta esferográfica que nós usamos também da mesma forma. São inventos que surgiram a partir de necessidades em tempos de crise. Era 1930, um irmão de fé foi dispensado da madeireira onde trabalhava nos Estados Unidos da América. Era um tempo de recessão econômica muito intenso e a situação era tal que a madeireira não conseguia nem lhe pagar o acerto e lhe fizeram o pagamento dessa indenização em madeiras. E no último dia de trabalho, quando ele fez o acerto e voltou para casa, era um percurso de mais ou menos 45 minutos. Ele veio orando, buscando direção de Deus, muito triste, abatido com a situação. Era parte da sua vida que tinha sido empenhada naquela madeireira e ele agora estava sem o seu trabalho. E é interessante que nos últimos 10 minutos, até chegar ao seu lar, ele teve uma inspiração. Ele começou a pensar em portas e janelas de madeira que corressem, que tivessem roldanas. E aí que aparecem, então, estes novos modelos que nós já conhecemos de muitos lugares, que são portas que correm sobre trilhos e tudo mais, mas de madeira. E aí, então, ele patenteia o seu invento e ele corre atrás de pessoas que acreditem nesse novo modelo e ele começa a fazer
ele começa a fazer por encomendas, e das encomendas ele parte para produção em série, quando termina toda a recessão econômica, ele já está bem estabilizado economicamente, e ele diz, no final de tudo, graças à crise e ao desemprego, é que eu consegui me refazer. Pois bem, a Bíblia diz, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus conhece todas as nossas necessidades, sejam elas profissionais, financeiras, sejam elas econômicas. É o mesmo Deus que fez um povo andar pelo deserto 40 anos, sem passar fome, porque ele dava o maná milagrosamente. É o mesmo Deus que fazia sair água da rocha. É o mesmo Deus que fez corvos levarem comida, carne, para Elias no ribeiro de Querite. É o mesmo Jesus que multiplicou pães para alimentar multidões no deserto. É Deus dizendo, eu cuido de você nos desertos da vida. Eu tenho providência nos momentos mais difíceis da sua vida. Salmo 72, 12. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. É o medo coletivo e as respostas de Deus a ele. Também um outro medo coletivo, o medo da doença. Salmo 41, versículo 1 e versículo 3. Esta é uma promessa condicional. Veja que há uma condição para que Deus a cumpra. O texto diz, bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, pois o Senhor o livra no dia do mal. Então, acode ao necessitado. Vai chegar o seu dia do mal, o Senhor vai estar ali para o livrar. O Senhor o assiste. Agora o versículo 3. O Senhor o assiste no leito de enfermidade. Na doença, tu lhes afofas a cama. A doença é uma realidade inegável. A fé não nos imuniza das enfermidades. Não podemos pensar assim, pelo simples fato de sermos cristãos, estaremos imunes a todas as enfermidades, mesmo porque nós estamos sujeitos às intempéries, porque não estamos ainda num corpo glorificado. Nosso corpo ainda é de carne e osso, um corpo corruptível, um corpo mortal. E quando chega nesses momentos, a enfermidade tira o brilho da vida. A enfermidade draga as forças e as energias. A enfermidade tira a nossa independência, a nossa autonomia do ir e vir. E todos nós, sim, devemos nos cuidar, isso é prudência. Todos nós, sim, devemos cuidar do próximo, isso é ética. Todos nós, sim, devemos obedecer às orientações da ciência em tempos de pandemia, isso é sabedoria. Mas existem pessoas que, não obstante a todos os cuidados, ainda são tomadas por um pavor, por um medo. Medo de adoecer, medo da doença, medo da contaminação. São nocauteados pelo medo da enfermidade. E junto com este medo surgem outros tantos medos. O medo de hospitalização, o medo de piorar, o medo de uma cirurgia, o medo de morrer. A ciência comprova, escute bem isso, como que é interessante. A ciência comprovando aquilo que a Bíblia já dizia há milhares de anos atrás. Hoje, a ciência traz a seguinte comprovação, de que alguém que está tomado de medo ou de ansiedade, fica com a imunidade mais baixa. Ora, estando com a imunidade mais baixa, isso pode lhe favorecer o adoecimento. Alguém com a imunidade mais baixa, por causa do medo, da insegurança, da ansiedade, pode ficar mais suscetível a enfermidades. Portanto, o medo da doença acaba aproximando a pessoa da doença. Olhem que coisa!
E é por isso que Jó já dizia o seguinte, Jó capítulo 3, versículo 25, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Quando a enfermidade vem, não fique com medo. Quando a enfermidade está próximo, não fique com medo. Não se entregue ao temor. Isto apenas piora. Você tem duas convicções quando estiver com medo da enfermidade. Primeira delas, Deus assiste você na enfermidade. É o que o versículo diz. A segunda delas é que na doença Deus lhe afofa o leito. Deus está cuidando. Mas também um terceiro medo coletivo é o medo das calamidades. Salmo 57, versículo 1. Em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Nosso mundo, o cosmos, é manchado pelo pecado. Por isso perdemos o Éden, por isso perdemos o paraíso. E de lá para cá, nunca mais estivemos livres das calamidades. Nós fomos impedidos de voltar ao Éden. Um dia tudo isso será restaurado. É o que nós cremos. No novo céu, nova terra. Nós cremos nas moradas eternas. Nós cremos no final abençoado de todas as coisas, a eternidade para os salvos. Mas, enquanto estamos aqui, a cada século nosso planeta é assolado por catástrofes, cada vez piores. Século XX, por exemplo, 1918, a gripe espanhola que ceifou milhões de pessoas. 1929, a grande falência econômica, a grande depressão, e que leva também milhares de pessoas à miséria e outros milhares e milhares ao suicídio pelo desespero. 1933, a Primeira Guerra Mundial. 1939, a Segunda Guerra Mundial. E num quadro de calamidades, o salmista faz alusão a esta figura, a figura da galinha abrindo as asas e os pintainhos entrando debaixo para se protegerem das calamidades, para se protegerem das tempestades. Em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas eu me abrigo. Essa é a convicção que tem alguém em meio às calamidades quando confia em Deus. Nós temos um abrigo, nós temos um refúgio, nós temos um amparo, nós temos as asas de Deus para entrar debaixo delas. À sombra das tuas asas eu me refugio até que passem as calamidades. A fé não nos coloca numa redoma de vidro. A fé não nos coloca em outro planeta enquanto este está passando por calamidades. Mas a fé nos enche, sim, de confiança, de esperança, de serviço ao próximo. É por isso que muitos cristãos estão, neste período em que estamos passando, estão servindo, levando a comida a quem não tem, levando socorro a quem não tem, estendendo as mãos em meio à calamidade. O que é isso? As asas do Senhor nos enchem de coragem, nos dão esta proteção. A fé não faz com que este mundo decaído volte para o Éden, mas a fé anuncia que nós temos um abrigo seguro, as asas de Deus. Nós temos um esconderijo no meio das calamidades, as asas do nosso Deus. Quarto medo coletivo é o medo das más notícias. Vire algumas páginas e você vai chegar no Salmo 112, versículo 7. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. A antiga Grécia,
Os portadores das más notícias poderiam ser mortos. Sabia disso? Se a Grécia perdesse uma guerra, os romanos também tinham esta prática. Roma perdia uma guerra, um mensageiro era escolhido. Você vai e avisa o imperador, ou vai e avisa a cidade de Roma que nós perdemos a batalha, estamos liquidados. Esta pessoa sabia que ia levar a má notícia e poderia ser morto por ser simplesmente o portador, tão somente o portador da má notícia, não o causador. Mas o portador da boa notícia era congratulado. Boa notícia, no grego, evangelion, que, aliás, é o evangelho. Boas notícias. Isso te diz alguma coisa? Entendeu agora? Caiu a ficha sobre a palavra evangelho. Boas notícias. No mundo de calamidades, no mundo de más notícias, Deus nos alcança com o evangelho para levarmos boas notícias. As más notícias trazem morte, como lá nos mensageiros gregos ou romanos. Hoje trazem morte emocional, morte espiritual, morte existencial. A má notícia é mais atrativa. Há um estudo que comprova, esse estudo foi feito em 17 países, sobre o impacto das boas notícias e das más notícias, e sobre o nível de atenção que as pessoas dão às más notícias. 17 países, pasmem, o Brasil ficou em segundo lugar, entre os países que mais se interessam pelas más notícias. Aliás, o ser humano tem uma atração mórbida por aquilo que é trágico. Também a má notícia é viciante, como uma droga. A má notícia faz com que uma dose de adrenalina entre no seu corpo, na corrente sanguínea. Esta dose de adrenalina lhe inspira ou lhe dá raiva, ou um senso de indignação ou de justiça, e isso faz com que você tome algumas decisões. A boa notícia não faz isso, é interessante. A boa notícia simplesmente é a informação pela informação, mas a má notícia entra nesse jogo da fisiologia. Impressionante isso. E pessoas movidas por más notícias acabam se entregando ao ódio, à raiva e tudo mais. Mas é fato de que, várias vezes durante a semana, recebendo más notícias, essas doses de adrenalina caem, e quando passa a adrenalina, vem uma dose de endorfina, e faz com que a pessoa se sinta bem. Então ela precisa da má notícia para sentir-se mal, adrenalina cai, aí precisa da dose de endorfina que vem naturalmente depois de uma grande dose de adrenalina. E tem gente que, sem saber, vai se tornando viciado em más notícias e precisa de más notícias para ter a adrenalina e depois a endorfina para se sentir bem. E é por isso que o salmista diz: não se atemoriza das más notícias. Seu coração é confiante, é firme, confiante no Senhor. Isto é, o coração não é contaminável pelas más notícias. A má notícia também incita ao ódio. Ódio das massas, por exemplo. Boas notícias não contagiam, mas as más notícias podem até mobilizar sociedades com respeito a alguma ação. Alguém disse, há dias atrás, que nós somos governados aqui no Brasil por 4 poderes. Os 3 nós já conhecemos: executivo, legislativo e judiciário. Qual é o 4º poder? É a mídia. A mídia pode mover toda a população de um lado para o outro. Pode colocar governantes, tirar governantes, pode incitar o ódio, pode dominar mentes e emoções. Mas, pior do que isso, a má notícia pode trazer o medo coletivo.
Corações que se enchem de temores a partir daquilo que ouvem, e porque ouvem a mídia, ouvem o poder da comunicação, acham que tudo aquilo é a verdade absoluta. Saiu na TV, então é verdade. Nem tudo que sai na TV é verdade. E principalmente algumas delas que você já sabe quais são. Então cuide do seu ouvido, da sua mente. E a Bíblia diz que aquele que está firme no Senhor não se atemoriza com a má notícia, as suas emoções não se abalam, ele não é tomado pelo medo, não é tomado pelo medo daquilo que as mídias estão massificando. Evangelho, boas notícias. Quais são essas boas notícias? As boas notícias que nós devemos ouvir e falar delas em meio às calamidades. Anime-se com as boas notícias do Evangelho, de que Jesus perdoa os pecados, Jesus tem a vida eterna, Jesus nos fez co-herdeiros da graça, Jesus nos fez co-herdeiros do céu, justificados fomos nele, temos a graça dele, temos a salvação que vem dele. Então suplante o medo das más notícias com o seu coração confiante no Senhor. Quinto e último medo coletivo, o medo da morte. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. A morte, sem dúvida, é o rei dos temores. A morte não poupa pessoas em razão da sua classe social, da sua etnia, do seu país de origem, do seu padrão econômico ou da sua capacidade intelectual. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. No entanto, em Cristo nós tivemos a vitória, não sobre o fato da morte, mas sobre o medo da morte. Ela não é mais esse dilema indecifrável para um cristão, para um crente. Até para as pessoas mais simples que servem a Deus, a morte não é mais o grande problema. Interessante que, fazendo velórios e como pastor, uma vez alguém questionou isso, um adolescente. Os adolescentes são sempre muito inteligentes e rápidos. E ele disse: pastor, se em todo funeral de crente a gente diz, nós vencemos a morte, Jesus venceu a morte, ela já está vencida e tal. Como assim está vencida se está aí um caixão com um irmão de fé e familiares abatidos, chocados e também as lágrimas e tristeza entre todos nós. Que vitória é essa? Primeiro, eu agradecia a franqueza e sinceridade desta pessoa. Mas a questão depois foi decifrar. Sabe o quê? A morte continua sendo um fato, mas ela já não gera em nós aquilo que poderia gerar se nós não conhecêssemos o nosso Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Em Cristo, a morte deixa de ser um terror e passa a ser uma promoção da vida terrena para a vida celestial. Em Cristo, a morte passa de uma incerteza para um passo seguro, de um corpo corruptível para um corpo glorificado. Em Cristo, a morte não é mais um desespero, ela é a passagem da mortalidade para a imortalidade. Em Cristo, o túmulo gelado não é mais o último endereço de um crente. Ele sabe para onde ele está indo. D.L. Moody, grande evangelista da cidade de Chicago, 2 séculos atrás, pregava com ousadia o evangelho. É provável que ele tenha levado aproximadamente 500.000 pessoas aos pés de Cristo com as suas pregações. Homem cheio do Espírito de Deus. Terminava ele de pregar uma mensagem sobre o céu
E 2 senhoras da igreja o aguardavam, e na saída perguntaram: Dr. Moody, o senhor está preparado para morrer? Ele era muito bem-humorado e ele deu uma gargalhada e disse: não, senhoras, não, irmãs, não estou preparado para morrer. E elas ficaram indignadas, disseram: bom, mas o senhor acabou de pregar sobre o céu e não está preparado para morrer. Ele disse: hoje eu não estou preparado para morrer, estou preparado para viver. Hoje Deus me dá graça para viver e pregar sobre a vida eterna. Enquanto Ele me dá graça para viver, viverei. O dia que for para morrer, Ele me dará graça para morrer. Resposta sábia, inteligente, muito bíblica. Acontece que, 15 dias depois, Moody infartou. E foi muito rápida a sua morte, desde o momento do infarto até o momento de ir, alguns poucos minutos, mas quem estava por perto ouviu as últimas palavras de Moody. Ele disse: o mundo se distancia. Os céus se abrem sobre mim. Se isso é a morte, ela é uma doçura. Enfim, chegou o dia da minha coroação. Fechou os olhos e foi para o lar eterno. A morte dos santos de Deus é preciosa aos olhos de Deus. A morte dos salvos não é uma tragédia, é uma promoção. É o tomar posse da vida que nos foi preparada para a eternidade. Concluindo, pergunto: como está o seu coração nesse dia? Medos coletivos estão atingindo você? Medo do desemprego? Deus promete: o justo nunca vai ficar desamparado e nem mendigar. Medo da doença? É Deus que lhe diz: eu afofo o leito. Eu lhe assisto no dia da enfermidade. Medo das calamidades? As asas de Deus são nosso refúgio. Medo das más notícias? Mantenha seu coração firme e confiante em Deus. Medo da morte? Ela não é o terror que parece ser para um cristão. Ela é preciosa aos olhos de Deus. Franklin Roosevelt, preparando seu exército para um conflito, disse: eu acredito firmemente que a única coisa que devamos temer é o próprio medo. E é por isso que, quando olhamos para a Bíblia, vemos um correspondente desta frase lá nos Salmos, primeiro versículo que lemos hoje: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Repetindo: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56, versículo 3. E eu quero convidá-lo a orar. Vamos nesta hora colocar nossa vida na presença do Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante de ti, nos adentramos à tua presença neste dia, pregando a tua palavra, falando dos teus desígnios, falando, ó Deus, de convicções que a tua palavra nos traz em meio à pandemia, em meio aos dilemas sociais tão graves que vivemos. Senhor, livra-nos dos medos coletivos. Livra-nos, ó Deus, de sermos escravizados pelo medo coletivo. Tem misericórdia de nós. Derrama sobre nós a tua graça, tua bênção, a tua misericórdia, a tua proteção. Colocamos diante de ti as famílias que estão sofrendo, homens e mulheres, alguns desempregados, passando, Senhor, por necessidades muitos. Outros, ó Deus, enlutados porque tiveram perdas. E por que não citarmos agora neste momento, ó Deus, as UTIs cheias, os hospitais cheios, e esta tensão instalada em nosso país, em nosso planeta.
Ó Deus, tem misericórdia. E humildemente pedimos, não deixe, ó Deus, que tudo isso se transforme em pavor aos nossos corações. Pavor tal que tire a nossa confiança em Ti. Confiamos em Ti. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Tu és soberano. Confiamos em Ti, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida.